Boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Está no ar a edição de hoje do Gazeta Entrevista. Estamos ao vivo, 1h26 agora. E conosco aqui mais um entrevistado na sequência de entrevistas com os candidatos majoritários. Hoje vamos receber, já está aqui no estúdio, o candidato a senador Minoru Quintara, da Rede Sustentabilidade. Para entrevistá-lo junto comigo, Vitan Arruda, que é editor do site agazeta.net, e a colega Angélica Paiva, repórter da TV Gazeta. E sejam bem-vindos todos, boa tarde. Bem, a campanha é muito dinâmica, né, candidato? E a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo e a campanha acaba tomando rumos inesperados. Hoje, pela manhã, nós acompanhamos essa notícia de mais uma grande operação da Polícia Federal, tendo como alvo a Assembleia Legislativa, contratos na área de publicidade entre a Assembleia Legislativa e empresas do ramo. Muito embora a polícia enfatizou que não há nenhum político envolvido, mas há um desgaste, isso respinga politicamente em alguém, certamente, e vai ter desdobramentos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o senhor foi reitor da Universidade Federal do Acre, cujo orçamento é 2 vezes maior do que o da Assembleia. Uma grande soma de verbas públicas, e não se conhece da sua gestão nada dessa natureza, nenhum escândalo, desvio. E como é que o senhor vê esse tema, a transparência, a honestidade, agora disputando um cargo eletivo? Qual a sua preocupação em também levar esse debate a público, né? É uma coisa que depende mais do caráter do político ou da fiscalização dos órgãos de controle? Como é que o senhor vê isso? Bem, antes de mais nada, eu quero saudar aqui a Angélica, Itaã, Rogério, aqueles que estão nos assistindo nos seus lares, no seu trabalho. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Olha, o que nós desejamos, o que a população quer é que se investigue, que se apure os fatos e os culpados sejam punidos. Até porque nós estamos falando de dinheiro público. Como você disse, eu administrei a Universidade Federal do Acre durante 5 anos e 5 meses. E eu tenho orgulho de dizer que eu entrei ficha limpa e saí ficha limpa, porque a questão do dinheiro público é algo que a gente tem que tratar com zelo. Eu sempre digo que o que mais mata nesse país não são as facções, não. O que mais mata são políticos corruptos, e não são todos, que roubam dinheiro que poderiam estar indo para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Isso é o que mais mata nesse país. Então, o nosso desejo é o que a população quer que se investigue. E a gente tem que trabalhar realmente dentro daquilo que a lei trabalha. O meu pai, apesar de não ser cristão, ser budista, ele dizia: o que nós temos de mais importante na família é o nome. E ele sempre falava para mim e para os meus irmãos: onde você estiver, qualquer cargo que você ocupar, lembre-se, você está representando o seu pai, está representando a sua mãe. E é por isso que eu assumi a Universidade Federal do Acre, terceiro maior orçamento do Estado, graças a Deus. Entrei ficha limpa e saí ficha limpa, porque é assim que o político tem que ser. Tem gente que diz: eu vou votar naquele político ali, ele rouba, mas faz. O político, ele é eleito para fazer, não é para roubar. Candidato, recentemente o Ministério da Educação divulgou dados a respeito do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Acre não ficou bonito na fita também, mais uma vez, em função especificamente o desempenho do ensino médio, me parece, que continua o mesmo gargalo de sempre. Qual o diálogo que a universidade mantém com esse problema? Porque me parece que a falta de uma política inovadora na área de gestão escolar, na área da educação para o ensino médio, para o jovem, traz muito problema, inclusive para a UFAC, por exemplo. O nível do aluno que chega lá não é o adequado. Então, nessa época de eleição, vai aparecer muitos candidatos dizendo que a educação é prioridade, que tem que investir em educação. Educação tem que ser prioridade de fato. Educação não pode ser prioridade só no discurso e só em época de eleição. Não existe sequer um país do mundo que tenha melhorado os seus índices, que tenha melhorado a vida da população,
sem priorizar educação. E no Brasil, infelizmente, existe uma falsa dicotomia, ou melhor, um falso dualismo, onde as pessoas dizem assim, vamos deixar a educação superior de lado e vamos investir mais na educação básica. Não tem como melhorar a educação básica se não melhorar o ensino superior. E não tem como melhorar o ensino superior se não melhorar a educação básica. O senhor acha que é falta de gestão ou a quantidade de recursos é suficiente? Porque tem muito dinheiro para a educação. Eu vou só lhe dar um dado. O orçamento do Ministério da Educação esse ano foi para o Ministério da Educação na ordem de 100 bilhões, 109 bilhões. Para 2018. Alguém pode falar, nossa, 109 bilhões é muito dinheiro. Só para pagar, em compensação, só para pagar o juro da dívida pública, o Brasil reservou hoje 400 bilhões. Nós fazendo estamos a comparação. fazendo a comparação, quase, não tem né? jeito, não tem jeito. Nós temos quase 17 milhões de pessoas analfabetas no nosso país. Isso é maior do que a população de muitos países aqui da América. A educação tem que receber, de fato, prioridade. É uma questão de prioridade. Prioridade para a educação, prioridade para a saúde, prioridade para a segurança pública é uma decisão política. Onde é votado o orçamento da União para a educação? Pela Câmara dos Deputados Federais e passa pelo Senado. E o seu partido se posiciona como em relação a esse problema da dívida? Que isso é uma coisa que vem corroendo o Brasil há muito tempo. Essa né? dívida interna, a dívida pública. E o pagamento da dívida, os juros da dívida, né, que vão aí 400 bilhões, enquanto 100 bilhões são só para a educação. Então, o nosso dinheiro praticamente vai todo para o pagamento de juros da dívida. Nós temos hoje um setor na nossa economia que vive de especulação. Inclusive, uma boa parte desse recurso, que é para pagar a dívida, é exatamente pagar. Se negocia essa dívida, coloca essa dívida lá para frente, tira dinheiro e investe em educação. Porque investindo na educação, você está investindo no futuro do nosso país. Fazer uma auditoria. Uma auditoria tem que ser feita imediatamente, porque nós temos problemas de falta de gestão. Esse país é um país maravilhoso, Angélica. Esse país é um país riquíssimo, apesar de toda essa onda de corrupção que assola o nosso país. Nós temos super safra de soja, super safra de milho, o agronegócio hoje sustentando esse país. O nosso problema nesse país é gestão. Mas e o Rede defende o agronegócio? Eu defendo o agronegócio. Nós defendemos. O que tem sustentado esse país é o agronegócio. Nosso resultado da balança comercial é graças ao agronegócio. O Acre não pode ir ao contrário, o Acre não pode, logicamente, respeitando aquilo que nós temos de maior essa privilégio. linha que a Angélica trouxe, qual é a contribuição da UFAC nessa questão do desenvolvimento do Estado com esse viés, né? Agricultura, as práticas florestais, a economia florestal? Rogério, Angélica e Itaã, vamos pensar o seguinte, nós temos uma floresta que nós nos orgulhamos dela, mais de 80% conservada, mas nós temos áreas que podem se tornar altamente produtivas. Nosso país, o que nós precisamos nós temos a universidade, nós temos os pesquisadores, nós podemos desenvolver o Estado investindo em ciência, inovação e tecnologia, e para isso a universidade cumpre um papel muito importante, né? Do ponto de vista de pensar. É por isso que, inclusive, no nosso plano, nas nossas propostas, apoiar a criação no Acre de um parque tecnológico, onde possa trabalhar a comunidade científica, os nossos pesquisadores, os empresários e o governo com as suas secretarias voltadas para o desenvolvimento. Mas a pergunta do Rogério ainda está mantida, né? Qual o número que o senhor pode apresentar de produção acadêmica que tenha se tornado concreta a partir de pesquisas da UFAC? Olha, nós temos um grupo que trabalha juntamente com a Embrapa, nós temos na área da agricultura, nós temos na área, por exemplo, da saúde, nós temos na área da educação, tem muitas coisas que estão sendo feitas, né? Tanto em nível local, inclusive como em nível nacional. O que nós precisamos fazer é dar mais publicidade, é fortalecer essas ações e a universidade está junto nesse protagonismo. E o que falta para aumentar essa cooperação? Falta o interesse dos gestores públicos Angélica, no que se produz dentro da universidade? Angélica, falta investimento. Por parte de quem? É o governo federal? Eu vou lhe dizer, o Japão entrou em crise, foi destruído por uma guerra, investiu em ciência, inovação, tecnologia e educação. É o terceiro maior país do mundo hoje, mais desenvolvido.
A Coreia do Sul foi dividida em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Investiu em ciência, inovação e tecnologia. Um dos países hoje, um país que até pouco tempo era um país camponês. Pois é, mas o Brasil quer investir o Brasil, no negócio. aí o que acontece? A Alemanha foi dividida na Segunda Guerra Mundial, se criou a Alemanha Oriental, Ocidental, colocaram um muro lá, o muro de Berlim. Em 1989 tiraram o muro. A Alemanha investiu em ciência, inovação e tecnologia. Hoje é o país mais rico na Europa. O Brasil entrou em crise por conta da política, tudo. O que o Brasil fez? Cortou dinheiro da tecnologia, da educação. Quer dizer, a gente poderia se espelhar e seguir o exemplo. Nenhum país do mundo consegue evoluir sem investir em ciência, inovação e tecnologia. Agora, no meio disso tudo tem um problema. Uma mensagem como essa, soa coerente, racional, só que parte da população não entende, não assimila. Pelo nível educacional que é baixo, às vezes pela falta de interesse, pelo fato de estar muito mais preocupada em sobreviver, a sobrevivência imediata do indivíduo, da família e tal. Então, às vezes, as boas propostas acabam passando batidas. Como é que o senhor vê isso? Nós temos, de fato, que conversar com as pessoas. É por isso que nessas minhas andanças, eu tenho andado muito, Rogério. Tenho andado muito nos ramais, conversando com os produtores, e eles estão lá falando de coisas básicas. Andava quando era reitor? Andava. Eu andava. Aliás, eu fui um reitor que, graças a Deus, eu fui conhecido como um reitor que não ficava em gabinete. Porque quando você fica Eu ali lembro, no gabinete... era tão difícil encontrar ele lá eu Queria gravar com o reitor, cadê? Nunca estava. Santa Rosa, Jordão, Marechal Taumaturgo, Porto Walter. Tanto é que quando eu chego nesses municípios, as pessoas não me veem como surpresa, porque costumeiramente eu estava nesses municípios. E a gente percebe que nesse diálogo a gente pode mostrar o quanto é importante. Por exemplo, os grandes estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, têm as suas fundações de apoio para a pesquisa, que coloca recurso, destina 2% do recurso. Tem, né? Mas nós não chegamos nem ao patamar de um dígito. Nós, inclusive em 2014, por conta da SBPC, que nós realizamos aqui em 2014, o nosso sonho, inclusive foi declarado o ano da ciência naquele ano aqui no Acre, o nosso sonho, a nossa reivindicação, que o Estado do Acre pudesse destinar pelo menos 1% do PIB para ciência, inovação e tecnologia e pesquisar. Os nossos mestrados, os nossos doutorandos, os nossos mestrados, pudessem fazer pesquisa financiada com dinheiro público, o seu mas tempo que pudesse acabou, dar candidato. resultado. Nesse bloco, o seu tempo acabou. No próximo bloco, o senhor segue com a resposta, se quiser, ou a gente entra em outro assunto. É só um instante, voltamos daqui a pouco. Continua com a gente.